E aí, pessoal, eu vou fazer agora aqui a correção do exercício de perspectiva. Eu gostei muito da resposta de vocês. Tive algumas pessoas mandaram fotos dos exercícios, das coisas que vocês resolveram na perspectiva. Infelizmente não deu tempo de colocar no vídeo, mas aqui vai dar para corrigir tudo. E eu vou começar... as fotos não estão em ordem, eu acho que essa aqui e mais algumas, mas eu vou passar por todas que eu coloquei como teste para vocês. Só queria falar uma coisa aqui, das imagens que eu vi que vocês me enviaram, ninguém acertou a última foto. Eu imaginei, é uma das mais difíceis mesmo, então vou começar com essa aqui do supermercado, é a mais simples, porque a gente tem os prédios, as prateleiras convergindo, a gente tem bem aqui, só que parece que a maioria perdeu o foco, que você tem esse ponto aqui. Para você achar numa foto, numa imagem, num desenho a perspectiva, é melhor você sempre olhar as bordas igual no topo da prateleira e embaixo. Isso ajuda a encontrar certinho o ponto de fuga. Se você acertar essas bordas, a chance de você acertar o resto é maior. Tem uma coisa bem interessante aqui sobre essa, aparentemente simples, que eu não tinha notado no dia que eu tirei a foto. Se vocês repararem, o segundo ponto que eu coloquei, ele funciona para a parte de cima, para o andar de cima aqui do supermercado, só que não funciona aqui embaixo, nos azulejos. Isso é porque, se vocês notarem aqui, eu lembrei agora, estando lá no supermercado, essa prateleira do fundo, ela não é paralela a essas duas da frente aqui. Então, isso precisaria de outro ponto de fuga para encaixar. Eu vou mostrar aqui para vocês, Aqui, esse ponto de fuga aqui, esse segundo, ele só serve para essa parede do fundo que era a parede que não é paralela às outras coisas no supermercado. Aqui tá legal, tá vendo? Se você olhar a parede aqui em cima, essa parede aqui de trás, a parte de cima dela e a parte de baixo, a perspectiva acerta. O problema é o chão, porque o chão sim é paralelo. Então, no caso, seria usado um outro ponto de fuga, um ponto de fuga auxiliar, que você usaria só para o chão. Muitas vezes no desenho, a gente vê uma perspectiva muito mais simplificada do que a gente tem na vida real. Porque na vida real a gente tem muita curva, a gente tem muito pequenos relevos, pequenas alterações em degrau, que a gente não costuma fazer no desenho, a gente simplifica muito mais. Então, só para mostrar assim, o tanto que pode ser complexo uma perspectiva assim, no mundo real. Só que o que a gente tem que passar, no caso, se isso aqui fosse um desenho, eu provavelmente, essa parede do fundo, eu não deixaria ela torta, porque a imagem que a gente representa, por exemplo, vocês estão vendo essa foto, vocês viram essa foto, mas vocês não estavam lá no supermercado, então não tem como vocês saberem que essa parede era num ângulo diferente. Então, por causa disso, quando a gente faz o desenho, tudo que aparecer no desenho tem que ser todas as informações que o leitor vai ter. Então, a não ser que no outro ângulo eu tenha mostrado essa parede num ângulo diferente do resto do supermercado, do resto das prateleiras, eu não posso mostrar isso a não ser que tenha sido estabelecido antes. Isso é narrativa e a perspectiva também vai interferir nisso, certo? É bom vocês sempre pensarem nisso também. A perspectiva também está ligada à narrativa na história de vocês. Beleza? Vou passar então agora para a próxima foto. Pessoal, então lembrando vocês, para dar essa ajuda de como avaliar, como você encontra a perspectiva numa foto, numa imagem, procurem sempre as bordas, as partes, o fim de um prédio, o começo de um prédio, ou o máximo que você consegue ver. Pega essas bordas e usa de guia para você definir o seu ponto de fuga. Claro que quando você for desenhar,
você não vai começar desse jeito, tendo um desenho e achando o ponto de fuga. Mas você vai fazendo, praticando dessa forma, para que você consiga fazer um layout de uma cena e achar a perspectiva a partir daquela cena que você fez o layout. Então aqui vamos tentar achar. Observa também, quando você estiver mexendo na sua linha do horizonte, que objetos você consegue ver de baixo para cima e que objetos e pessoas você vê de cima para baixo. Porque isso é nesse meio que vai estar a sua linha do horizonte. Se você reparar essas janelas, a gente vê elas convergindo para cima, então a minha linha do horizonte vai estar mais baixo. Aqui a gente já vê essa parte do prédio aqui da esquerda convergindo de baixo para cima. Então a linha do horizonte vai estar acima disso. E aí dessa forma a gente tem uma noção de onde está a linha do horizonte e vai poder achar o nosso ponto de fuga. A gente vê que a linha com os prédios da direita, da esquerda, com as bordas deles. Só que a gente também tem uma outra coisa, a linha de altura da perspectiva. Vocês podem ver que os prédios, as árvores, até a parte da altura dos carros e dos postes, todos eles estão convergindo para um ponto lá em cima. Esse ponto lá em cima é um terceiro ponto de fuga, no caso aqui vai ser o segundo, né? Vai ser um ponto de altura que não fica na linha do horizonte e define a altura, define a direção da altura dos objetos. Então eu vou tentar achar aqui olhando as bordas, igual eu falei. Pegando bem aqui na janela, ó, do prédio da esquerda. Beleza. Estamos aqui então. 2 pontos, um ali e outro aqui. E é isso aí. Vamos passar para o próximo. Eu gosto muito desse tipo de ângulo aqui. Essa composição que o ponto de fuga não fica no meio da cena, não fica tão óbvio assim. Então, de novo, vamos lá. Vamos tentar achar olhando que objetos ou linhas a gente vê convergindo para cima, convergindo para baixo, para achar a nossa linha do horizonte. Beleza, temos um ponto aqui. E aí a gente pode ver lá em cima a ponta dos prédios lá em cima e embaixo, eles estão convergindo para a direita. Então, vamos ter mais um ponto aqui. Se vocês repararem sempre, vai ter na outra foto, mas sempre que vocês repararem em asfalto, raramente eles são retos. Eles são, normalmente eles têm uma curvatura que a gente não costuma levar tanto em consideração quando a gente desenha. E além desses 2 pontos, a gente também tem a altura dos prédios, que também estão convergindo para um ponto lá em cima. Então a gente tem 2 pontos na linha do horizonte e mais um ponto fora. Vou tentar aproximar aqui. A única coisa que eu acho ruim, quando você tem os pontos de fuga, isso no Procreate, quando você tem os pontos de fuga muito longe da cena, as linhas vão ficando muito claras e fica um pouco difícil de enxergar. Agora sim. Os 3 pontos de fuga, olha a distância um do outro para poder chegar nesse ângulo aqui. Bem legal esse ângulo. Vamos para o próximo. Com a perspectiva, se vocês separarem a garrafa, as garrafas estão certinho na altura da perspectiva, menos esse negócio que não estava tudo certinho, paralelo. De novo, é a diferença de quando a gente vê a perspectiva na vida real e quando a gente desenha. Obviamente, se eu estivesse desenhando isso aqui, eu provavelmente não faria esse suporte levemente para frente. Eu alinharia tudo na perspectiva, nesse ponto que define a altura, e vamos para o próximo. Então vamos para o próximo. Aqui tem o que eu falei do mundo real ser cheio de curvas. Fica muito óbvio, antes de eu traçar qualquer linha do horizonte, qualquer ponto de fuga, que o asfalto, ele é como se ele tivesse inchado. Ele não é reto e é como se ele fosse uma leve... Ele é meio côncavo, assim. Então, a maioria dos asfaltos, a maioria das ruas não são paralelos
E então é por isso que muitas vezes quando a gente pega uma foto para ver, a perspectiva não bate com o que a gente costuma desenhar normalmente. Sem contar que a lente da câmera, quando você bate uma foto, ela interfere um pouco. É diferente da visão que você tem sem a câmera, sem a lente da câmera distorcendo a cena. Mas aqui, no mesmo esquema, vamos ver o que a gente enxerga indo para baixo ou para cima. Por exemplo, os fios ali passando pela árvore, eles estão na direção, a gente está vendo eles de baixo para cima. E aqui, a parte do asfalto aqui da rua, a gente vê um pouco de cima para baixo. Se vocês ainda repararem aqui no fundo, tem uma gradação no muro do prédio, que também não segue a perspectiva, é uma elevação do prédio mesmo. Então vamos encaixar aqui certinho. A gente consegue ver ali. Vou colocar esse ponto de fuga aqui. Acho que eu vou mudar a cor dele de novo para conseguir enxergar melhor. Dá pra ver, igual eu falei, se vocês repararem aqui na linha amarela da rua, você vê que a linha não bate porque ele faz essa curvatura do asfalto ser côncavo. Eu resolvi gravar desse jeito, filmando a tela do iPad, porque essas linhas da perspectiva do Procreate são muito claras. E eu fiquei com medo de não pegar se eu filmasse com a câmera por fora. E aqui, vocês podem ver que a rua, essa parte que entra onde tem a faixa de pedestre, vocês podem ver que ela é bem inclinada. Essa parte, a esquina é curva. Muita gente tem dificuldade com coisas redondas em perspectiva, né? Exatamente por não ser reto. Mas a gente tem ainda como referência a altura dos prédios, que aparece pouco. Eu peguei essa cena porque a árvore tampa bastante coisa. Mas a gente tem a lanchonete ali atrás no fundo e a rua como referência. Igual eu falei, mesmo tendo bastante curva, dá pra gente ter uma boa noção aqui. Tá pegando legal ali na lanchonete. Só uma coisa interessante que eu esqueci de comentar aqui nessa perspectiva. Se você reparar aqui na faixa de pedestre, essa faixa branca, ela não tá alinhada com o ponto que devia ser aquele lá logo acima do carro. Porque se você, de novo, né, como eu tenho a referência de ter visto o ambiente, e numa história em quadrinhos, se você for fazer desse jeito, você tem que deixar explícito e claro para o leitor, essa pista continua, logo aqui continuando, nessa direção que a faixa está indo. Mesmo ela estando fora da perspectiva, é a curva que a rua faz logo depois que o carro passar. E é por isso que a calçada é por isso que a calçada alinha com o ponto de fuga, mas a faixa de pedestre não. E caso você quiser, se você tivesse interesse em desenhar desse jeito e deixar tudo claro, explícito, quando você tem algum objeto que está fora das perpendicularidades, do que é paralelo dentro da cena, você cria um ponto de fuga auxiliar. E a única regra é que você pode colocar quantos pontos de fuga você quiser, pontos de fuga auxiliares, desde que eles estejam na linha do horizonte. Agora aqui eu queria mostrar aquela cena a partir da linha do horizonte que a gente tinha. Quando eu desci a câmera, tudo virou na cena. Mas eu vou manter aqui para mostrar como que isso altera nos pontos que a gente já tem. A linha do horizonte já não serve mais para aquela cena. A câmera agora está torta, porque o asfalto é torto, como eu falei. A câmera está apoiada no chão, então a linha do horizonte vai ser também torta. Aqui, eu ainda consigo ver um pouco do chão ali em cima, mas é porque o chão também ele está numa elevação. Mas a linha do horizonte, ali eu já consigo ver as coisas de cima, de baixo para cima. Ali onde está a plantinha aqui. Então, vocês conseguem ver a curvatura do asfalto quando eu desço a câmera. E é muito mais óbvio pela lente da câmera do que pelo que eu enxergo sem olhar por ela. Esse ponto aqui, ele vai estar mais para baixo, ainda na linha do horizonte, para poder definir a faixa de pedestre. Eu não consigo enxergar ela direito ali, mas ele vai estar bem mais afastado
em cima da linha do horizonte, acho que por aqui, tá bem clarinho agora. Isso. Vamos ter o outro ponto, esse aqui do lado, ele vai alterar também. Eu já baixei a linha do horizonte, então é só eu ajustar ele. Eu já falei para vocês dos pontos auxiliares, que é bom você estabelecer a cena para poder explicar isso bem, mas aqui nessa cena em específico, você não precisa de ter essa explicação, porque é bem óbvio, apesar de não parecer para quem não está acostumado, é bem óbvio o jeito que aqui tá tudo meio... Poucas coisas aqui estão paralelas, então vamos primeiro definir nossa linha do horizonte, que é o mais importante, é você ter noção do que vai ser visto, de novo, do que você vai enxergar de baixo para cima e do que você vai enxergar de cima para baixo. Eu tô vendo que essa caixa aqui, com as rúculas, eu tô vendo de cima para baixo, e eu tô vendo aqui essas coisas aqui onde fica as placas, eu vejo de baixo para cima. Então, entre esses dois, a linha do horizonte vai estar. E aí você vai afunilando isso. Por exemplo, eu vejo que essas prateleiras aqui embaixo, eu também estou vendo elas de cima para baixo. Essas aqui do fundo, eu ainda consigo ver elas de cima para baixo. Esses caixotes aqui já não. Já começa a elevar um pouquinho. Só que dá para ver que ele está torto, por quê? Porque esses ovos aqui do fundo, eu também consigo ver de cima para baixo. Vamos olhar o resto da cena para tentar pegar uma referência. Aqui tudo eu tô vendo de cima para baixo. E as prateleiras no fundo. Opa, a prateleira ali, ó. Tá vendo aquela ali do fundo? Eu acho que vai estar mais aqui. Acho que agora tá mais certinho, hein? É até possível que a linha do horizonte, do jeito que eu segurei a câmera, não esteja retinha aqui. Mas vamos manter assim e chegar o mais perto possível. Agora vamos pegar esse objeto aqui, né, o mais próximo, o mais fácil da gente definir as bordas. Vamos tentar achar o ponto de fuga dele e ver se vai servir para o resto. Repare que por ser um objeto que foi colocado aqui, ele não está construindo, saindo do chão, a chance dele estar torto quando você vê um ambiente é muito maior. Você pode esbarrar nele do que uma prateleira. Então aqui as prateleiras estão legal, os pontos de fuga nela. Só que olha aqui, vocês vão reparar, aqui os pontos não batem, nessas prateleiras aqui. E olha, esquece a perspectiva, deixa eu desligar ela aqui. Só olha essas duas prateleiras, a da esquerda e a da direita. As linhas delas não batem, porque elas também não estão uma paralelas à outra, né? É uma bagunça de pontos de fuga criando essa cena, mas que é legal como exercício de você observar. Então, enquanto esse ponto de fuga consegue definir bem essas prateleiras do fundo e também essas aqui da frente, a caixa, onde tem aqui as laranjas. É laranja isso aqui? Aqui você precisaria de outro ponto de fuga. Vamos definir aquela parede do fundo que, se eu não me engano, ela não ela é toda certinha, toda perpendicular. É assim, uma em relação à outra, ó, a roxa e a verde, elas estão alinhadas. Aqui assim. Só que se você reparar, elas estão alinhadas ali na perspectiva, no ponto de fuga. É uma pena que não dá pra ver a parte de baixo dela. Mas vocês podem ver o fim da prateleira lá do fundo. E todo o resto, o que eu falei que essa aqui... O motivo de eu ter falado dessa aqui ser uma cena difícil é exatamente por isso. Essa parede do fundo, ela se afunila com aquela outra lá. Então essa parede verde, a roxa, elas vão afunilando junto da prateleira. Então você tem esses dois pontos de fuga para essas coisas gerais, mas aí você precisaria de um outro ponto de fuga para definir coisas do tipo essa prateleira de cá, onde está as bananas. Aqui você teria o ponto de fuga dela. Depois você precisaria de um outro ponto de fuga para definir essa prateleira onde tem essas garrafas aí de abacaxi.
e você precisaria, olha aqui a luz, a iluminação. Ela segue esse ponto de cá, e essa aqui, ela tá mais torta que as outras. Então assim, é tudo uma bagunça, mas é legal de ver que mesmo assim, você consegue achar o posicionamento de todos eles dentro da linha do horizonte. Desde que você não saia da linha do horizonte, você vai conseguir encaixar tudo certinho. Então isso era uma cena mais difícil por isso. Uma coisa que geralmente não muda tanto quando você cria esses pontos de fuga é a altura. A altura vai continuar sendo um ponto, ou vai continuar sendo perpendicular. Deixa eu tirar esse ponto auxiliar porque o Procreate não me deixa fazer outro. Vou tirar esse aqui para definir a altura. É você treinar o olho para ver a direção que os objetos, as pessoas, que tudo na cena está convergindo para você definir os seus pontos de fuga. O primeiro é achar a linha do horizonte, ver o que você consegue enxergar de baixo para cima, de cima para baixo, colocar a sua linha do horizonte no meio disso e depois ir achando os pontos de fuga de acordo com a direção que os objetos vão convergindo. A altura aqui definida da caixa, ó, tá legal agora. Dessas colunas do fundo também. Até das prateleiras. Então são muitos pontos de fuga. É uma pena o Procreate não me deixar criar mais pontos de fuga, mas acho que vocês pegaram a noção. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido desse exercício prático assim de perspectiva no mundo real. Eu acho que é o mais legal de conseguir aplicar no desenho, é sabendo, percebendo isso. Então eu espero muito que tenha ajudado vocês. Eu vou tentar pensar outros vídeos legais assim de prática que vocês possam fazer o exercício para que isso seja uma coisa mais interativa entre eu e vocês. Então valeu, pessoal, até quarta-feira.